A discussão sobre as chamadas canetas emagrecedoras ganhou um novo capítulo no Brasil. Um projeto em análise no Congresso propõe a quebra da patente do Mounjaro, um medicamento usado contra diabetes e obesidade, visando ampliar o acesso legal, combater o mercado clandestino de injetáveis e reduzir riscos à saúde da população. Para a gente entender os impactos jurídicos, sanitários e sociais dessa proposta, a gente conversa agora com a promotora de justiça, doutora Celeste Leite dos Santos, que é presidente do Instituto Pró Vítima. Aqui o grande interesse, imagino eu, doutora Celeste, claro, seja preservar o consumidor, porque essas canetas, elas não são baratas, né, doutora? E muita gente acaba procurando uma segunda alternativa para elas, né? Uma via, às vezes, nem sempre legal e, pior, nem sempre segura. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer falar com os ouvintes da TMC. A grande questão é essa, a segurança do consumidor, doutora, e a senhora se mostra favorável à quebra da patente? Olá, bom, essa é uma questão um pouco complexa, né, relacionada à quebra da patente. Em primeiro lugar, tem crescido realmente o mercado clandestino dessas canetas emagrecedoras. Nós precisamos lembrar que esse não é um produto estético, ele é um produto que é utilizado para casos de obesidade, que é uma doença crônica, ou pessoas com diabetes ou outras finalidades indicadas pela Anvisa. Como o alto custo desse medicamento tem sido contrabandeado para o país, canetas, inclusive com proibições expressas da Anvisa. Então, cresce no mercado informal essas vendas, seja por Instagram, Facebook, grupos de WhatsApp, só que poucas pessoas sabem que elas estão cometendo crime ao adquirir essa caneta. Primeiro, porque contrabando ou descaminho, sendo um crime, e você adquirindo esse produto, você estará praticando o crime de receptação, porque você está adquirindo algo que é produto de um crime. Então já começa por aí o que já deveria desestimular essa aquisição. Ainda, se você não foi a pessoa que importou, contrabandeou ilegalmente, mas você faz isso de forma comercial, você vai responder por receptação qualificada. Isso sem falar dos danos potenciais e os riscos à saúde em que você se coloca, uma vez que você não tem certeza de qual é exatamente a substância que você está comprando ao adquirir essas mercadorias ilegais, essa mercadoria sem nota fiscal. Você não sabe se você está fazendo uma superdosagem, uma subdosagem, você não sabe, inclusive, se existem agentes contaminantes, ou seja, você coloca a sua saúde em risco, e nós sabemos que existem mais de 140 casos de pancreatite aguda já apontados pela Anvisa, causadas por essas canetas emagrecedoras ilegais. A questão aqui relacionada à quebra da patente, então, é muito mais uma questão não de concorrência, não mercadológica, mas realmente é uma discussão de saúde pública, porque também não é correto que a maior parte da população brasileira fique privada de algo que já comprovadamente é benéfico para a saúde da população e tem o fator do seu alto custo. A nossa legislação, pela Lei de Propriedade Industrial, ela permite a quebra da patente em algumas hipóteses, como, por exemplo, o interesse público, ou se o detentor da patente não consegue abastecer adequadamente o mercado, e outras hipóteses. O que esse projeto de lei, na verdade, faz? Ele foi apelidado de projeto de quebra da patente, mas, se aprovado, não é isso que vai acontecer. Ele apenas declara de interesse público o Mounjaro e o medicamento. Então, é a primeira vez em que é tratado como medicamentos específicos, que normalmente, como é feita uma quebra de patente no Brasil e no mundo, inclusive pelos tratados internacionais que o Brasil subscreve, você
primeiramente, tem que fazer uma fase prévia do executivo de negociação com a empresa detentora da patente, tentando baixar os custos ou ter um fornecimento adequado do mercado. Frustrada essa fase, normalmente o Poder Executivo inicia toda uma tramitação para indicar como de interesse público aquele medicamento. Isso significa que o detentor da patente, ele vai ficar a ver navios, vai deixar de receber? Então, isso que é um grande erro que as pessoas pensam. Ah, não vai ter mais investimentos no Brasil porque vai quebrar a patente. Não. Por quê? Ele continua detentor da patente. Então, aquele que for produzir o mesmo medicamento, digamos, genérico, né, que é o termo que se usa quando não é o original, ele terá que pagar royalties para aquele detentor da patente. O que a gente está, na verdade, é ampliando a concorrência no mercado sem prejudicar aquele que é detentor da patente. Então, o projeto de lei ele é bem-vindo, ele apenas está forçando uma política pública que já deveria ter sido de iniciativa do Poder Executivo, que está inerte. Inclusive, se manifestou publicamente contra a quebra da patente, o que é algo que não nos parece razoável, tendo em vista o alto índice de criminalidade que nós estamos vivenciando dessas canetas ilegais, essas canetas que estão, sim, colocando em risco a saúde da população, e ante os benefícios inegáveis, inclusive, a longo prazo, ele vai reduzir os custos do Sistema Único de Saúde, porque a obesidade crônica ela está associada ao desenvolvimento de diversas moléstias, que sobrecarregam o sistema público de saúde. Então, por que não nós adotarmos essa medida preventiva para toda a população? Olha, eu quero muito agradecer a promotora de justiça Celeste Leite dos Santos, presidente do Instituto Pró Vítima, né, que é a favor exatamente da quebra de patente, porque não adianta a gente tampar o sol com a peneira e dizer que, olha, não, esse preço caro, menos gente vai ter acesso. Ou, não, as pessoas compram fora, pagam mais barato, tem gente que faz contrabando e, gente, é isso, é de interesse de toda a população. Essas canetas estão emagrecendo muitas pessoas que estão deixando, às vezes, de ir para um SUS, sobrecarregar o sistema de saúde, porque a gente sabe os problemas de saúde que a obesidade traz e, como disse ali a promotora, né, o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, afirmou que é contra mesmo essa quebra de patente, como ela disse também que o próprio Geraldo Alckmin disse que nós precisamos de inovação, de previsibilidade e de investimentos. Tudo bem, a gente até entende isso, mas a gente também precisa de um maior acesso a esse tipo de medicamento, não por questão estética, mas por questão de saúde. Eu quero mais uma vez agradecer, então, a doutora Celeste Leite dos Santos. Obrigada, viu, doutora, pelos seus esclarecimentos aqui na TMC. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, doutora. É interessante, né, esse posicionamento do vice-presidente da República. Eu gostaria de entender, deve ter alguma razão específica para isso, né, mas não faz o menor sentido. A própria doutora explicou, né, que é responsável pela patente também não vai se prejudicar financeiramente, vai passar a receber royalties, né? Lembro que lá atrás, no passado, um ex-companheiro de partido, ou companheiro de partido até hoje, nem sei mais qual é o partido do Geraldo Alckmin, a guinada que ele deu na carreira política dele foi tão surpreendente, mas enfim, ele e o José Serra durante anos foram colegas e o Serra foi o responsável pelos genéricos quando ministro da Saúde, né? Uma medida que acabou mudando para melhor a vida de milhões de brasileiros, para não falar de todos os brasileiros, né? O de 99% dos brasileiros.